Eu sou Heleni... Para cá ou para cá? Qualquer um das duas está gravando. Fala essa aqui, essa aqui é mais bonita. Mais simpática. Eu sou Helenita Bezerra, sou professora da rede pública do Estado, sou integrante da Associação Guardar Vida. A Associação Guardar Vida, ela também integra um fórum, que é o Fórum de Oposição e Resistência ao Shopping. Esse fórum ele vai surgir em função de um empreendimento que a gente descobriu que pretendia se instalar no centro de Duque de Caxias, ao lado de uma escola que para a gente é muito querida, porque é uma escola de 1922, que tem um histórico muito importante e abrigou vários movimentos sociais, que é a escola Dr. Álvaro Alberto, e no local onde a gente tinha implantado 168 árvores da mata nativa. E aí, esse fórum vai aglutinar hoje 28 instituições e todas elas vão estar se organizando para entender que empreendimento é esse que se pretende instalar e qual o impacto dele no centro da cidade. E ainda existe essa tentativa de fazer o shopping ou já conseguiram? Nós demos entrada numa série de ações, né? Ações jurídicas, na justiça, que eu não sei se existe, justiça comum, e junto aos ministérios públicos, né, tanto do Estado, estadual como federal. Em função de tudo isso e do grande apoio que a gente recebeu do IPU, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, a gente conseguiu comprovar que a instalação desse shopping ela desrespeitava várias leis. Inclusive, tinha problema sério com os processos de licenciamento. Então, em função das ações que foram dadas, em função do dossiê que a gente conseguiu do IPU, né, e em função da crise econômica que o país está passando, as obras estão paradas há mais de 2 anos e a gente espera que continue assim. Esse mosaico de instituições que se integraram para brigar contra esse empreendimento, ele hoje se mantém nesse fórum, que ainda não mudou o seu nome, mas que o objetivo hoje não é mais pensar apenas aquela região. Nós estamos pensando a cidade como um todo. Inclusive, como é que a gente assegura que o plano diretor desta cidade, que está em processo de revisão, ele venha garantir algumas conquistas que nós consideramos importantes. Então, da briga contra o shopping, a gente está pensando hoje, o Foras hoje, aglutinando essas instituições, está pensando de um modelo de cidade que seja justo para todos que residem e trabalham aqui. Como é que ficou isso? Todas as árvores foram derrubadas. Todas as árvores daquela região foram derrubadas. O que nós conseguimos foi entrar no terreno e a gente observa que elas estão crescendo de novo, né? Ainda não tem o diâmetro necessário para ser considerado árvore. E aí, neste momento, quanto mais a gente conseguir retardar o processo, a gente pode ainda ter a vegetação de volta àquela região. A vegetação nativa, que eram quase todas de mata nativa, e tinha inclusive uma árvore que está em processo de extinção, que é Gonçalo Alves. Então, a gente tem tentado, uma certa distância, porque o terreno é de propriedade privada, monitorar o que está acontecendo com aquelas árvores. Agora eu vou te fazer as perguntas mais específicas da exposição. E, por favor, quando você começar a responder, repete o começo da pergunta, porque não vai ter a minha pergunta no vídeo. Então, o que significa a Mata Atlântica para você? No processo de ocupação que a gente vive, muito do nosso meio ambiente foi destruído.
Caxias, a gente tem pouco recorte da Mata Atlântica. A gente ainda tem no 4º distrito, na nossa Rebio da Taquara, nós temos no 3º distrito, na Rebio Equitativa, nós temos em São Bento, que é o 2º distrito, onde a gente tem a APA São Bento, e a gente tinha essas árvores aqui no centro. Então, na verdade, a mata nativa é uma forma de sobrevivência. Sobrevivência das espécies, que nós ainda temos comprovado vários animais dessa fauna, né? E a própria vegetação. Então, conseguir garantir isso, entre outras coisas, é poder mostrar para as novas gerações que somos capazes ainda de preservar alguma coisa. Né, que o desenvolvimento não pode se sobrepor à sobrevivência. E preservar essas matas, para a gente, é sinônimo de sobrevivência. Você respondeu a minha próxima pergunta, que era, para você é importante preservar a Mata Atlântica? E por quê? Elaborar mais. Bom, por que seria importante preservar a Mata Atlântica? Primeiro, porque a gente tem pouco, né? Tem poucas espécies. Então, para que a gente possa ter um estudo das espécies da época, tentar fazer disseminação delas, né? Recuperar algumas delas que já entraram em processo de extinção, faz-se necessário preservar. E isso sem contar que a gente vive numa sociedade onde a gente tem pouco espaço para o verde. Então, aproximar a criança, o adolescente dessas áreas, ter contato com os animais, com a flora, com a fauna, que são nativas, né, que a gente vive aqui, tem muita planta que não é nativa, mas elas são especiais para a gente, seria de importância fundamental para garantir que as novas gerações tivessem acesso a isso. Só político pode fazer alguma coisa, só os poderosos podem fazer. Então, assim, como você acha que isso pode impactar as pessoas que acham que, como a sociedade civil mesmo, pode promover mudanças? Preservar as coisas. Como é que eu vou repetir essa pergunta para começar? Não, elabora. Tá bom. Repete. Desculpe. Resumindo, como você acha que A importância dessa luta. Qual influência que você acha que esse trabalho que vocês tiveram, né, tentando impedir a produção do shopping, como isso impacta a forma como as outras pessoas podem ver o papel delas mesmo para conseguir preservar? Bom, como professora, principalmente professora de história, a gente tem tentado mostrar para as novas gerações que nós somos agentes dessa história, né? Quando a gente tenta dizer para os alunos e tenta mostrar para eles que o processo democrático de representação significa não só votar, mas que você, como cidadão, tem que estar atuando nesta sociedade, você tem que dizer para os seus representantes o que você quer. E você tem que cobrar deles isso. Então, quando o Foras aglutinou todas essas instituições para brigar por um espaço, uma das coisas que a gente teve que mostrar, por exemplo, é para a nossa Câmara Municipal, que os vereadores estavam ali para atender a demanda da sociedade. Nós tivemos que dizer para as secretarias que os processos de licença não podem ser caixas pretas, que a população tem que ter acesso a qualquer documentação. Não basta ter uma lei de acesso. É preciso que os nossos governantes entendam isso e a gente muitas vezes tem que obrigá-los a entender, quando eles se tornam renitentes, né, no processo. Além disso, também faz-se importante mostrar para o executivo, e aí na figura do prefeito, que quando a gente elege um candidato, a gente não passa para ele uma carta em branco. Não é uma autorização em branco para ele fazer o que quer.
Então, tanto o legislativo como o executivo, com a luta do Foras, conseguiu perceber minimamente que em Caxias a gente tem uma sociedade. A gente tem atores sociais comprometidos com essa cidade, que, diga-se de passagem, é muito mal cuidada, muito maltratada, né? Não nos dá muito orgulho viver em Duque de Caxias, apesar de ter um imposto tão grande, ser tão rica em arrecadação, porque as pessoas que a gente elege não cuidam dela com o cuidado que deveriam cuidar. Recursos nós temos. Então, mas mais do que saber que tem o recurso, mais do que eleger, o que o Foras deixou de missão, deixou de recado para todos é: o ator social tem que continuar intervindo. Não basta eleger. A gente tem que eleger, a gente tem que monitorar, a gente tem que estar junto a todos os conselhos dizendo qual é a cidade que nós queremos e brigar por esta cidade. Só assim, quem sabe, as futuras gerações vão ter mais orgulho de viver em Duque de Caxias.